será que existe um momento certo para você criar os seus materiais de revisão? Será que existe um momento onde você possa encaixar melhor os seus resumos, os seus mapas mentais, ou não? Você pode fazer concomitante, você faz depois de você zerar o edital? Qual que é a visão que vocês têm? E eu já vou abrir aqui, já vamos trinchando, tá, pessoal? Como que a gente vai saber qual que é o momento certo para criar os materiais de revisão? Tem duas abordagens possíveis, tá? Qual que são elas? A primeira é aquela que a gente trata a revisão concomitante, que é ao mesmo tempo que você estuda. É a visão básica, é a visão que os cursinhos preparatórios costumam bater ou levar você a acreditar que ela é a melhor. Muitos autores falam sobre isso. Eu não acho errado, tá? Não falo que é errado. Eu estou dizendo que eu não fiz essa. Não fiz, eu não segui, mas, na verdade, eu vou ser sincero, eu segui essa metodologia, depois eu vi que não funcionava para mim e eu trouxe uma outra abordagem, fechou? Então, quando a gente vai criar um material de revisão, existe um momento certo? Vamos lá, eu vou trazer as visões e vocês tiram a conclusão de vocês. Quais são as vantagens de você criar os seus materiais de revisão ao mesmo tempo? O que é defendido pelo pessoal? Que você vai progredindo à medida que você vai criando o seu material de revisão. Ou seja, você vai criando ao mesmo tempo que você faz, que estuda pela primeira vez, e esse material já fica para a reta final. Ok, mas quais são as desvantagens dessa situação? Ou por que isso não é bom aos meus olhos? Tá? Por que demora mais para a gente zerar o edital? Um dos efeitos que eu trago muito aqui é que o pessoal acaba deixando muito de lado essa vontade, essa necessidade de zerar o edital rápido. Por que eu falo isso? Porque se você entra numa frequência assim, tá, de estudo, onde você progride criando material de revisão e a sua revisão não é tão bem estruturada, você não tem um conhecimento suficiente para criar materiais de revisão, você acaba progredindo, só que progredindo a passos mais curtos do que se você tivesse adotado outra abordagem. Por isso que eu falo, demora um pouco mais para zerar o edital, e talvez você nem precise mais desses materiais daqui a pouco, porque eles não sirvam, porque eles não servem, ou então você vai ter que ajustar, sabe? É muito complicado você ter um material de revisão que ele pode se tornar descartável muito em breve. Isso acontece muito com quem tenta criar mapa mental e resumos antes da hora, tá? Não sei se alguém faz diferente, se alguém já fez diferente, mas essa é uma visão que eu tenho. Eu acredito muito que quando você adota a abordagem oposta, ou seja, quando você espera zerar o edital o mais rápido possível, e quando você tenta forçar o máximo possível uma data limite para você zerar esse edital, quando você tenta alcançar o edital a todo custo, mesmo que isso te custe não entender nada, mesmo que isso te custe não ter qualquer tipo de registro ao longo desse percurso, eu defendo que isso faz mais sentido do que criar concomitantemente, porque você abre uma janela, uma oportunidade para aplicar outras estratégias diferentes. Quando eu falo isso, qual que é a primeira vantagem, tá? Ou a segunda e a terceira, já vou passar tudo junto, já aproveitando que apareceu na tela. Primeiro, você não corre o risco de perder tempo criando materiais ruins. Por quê? Porque o horário que você estava dedicando para criar um material que talvez fosse se tornar descartável muito rápido, você estaria utilizando para estudar outros tópicos. Fazer a engrenagem girar. Lembra disso, desse conceito? Fazer a engrenagem girar para frente, não para trás. Então, se você tem essa abordagem de fazer materiais só depois de revisar, e você está com um material bem estruturado, material fonte bom, material enxuto, curto, que a gente entrega só o necessário, você avança rápido, você não tem necessidade nenhuma de anotar nada nesse percurso e você não perde nada. Por quê? É um sprint, ó. Putz, vou sair daqui do zero em 40 dias, em 30 dias, em 60 dias, eu vou zerar o meu edital para eu poder aplicar outras técnicas lá na frente. Qual que é o ganho disso? Você entende o tamanho do buraco que você está se enfiando. Questões psicológicas são tão importantes quanto questões práticas. Você precisa entender, você está entendendo o que você está fazendo, sabe? Então, quando você tem ali essa ideia de zerar o edital rápido, você acaba tendo essas outras duas vantagens, que é progredir mais rápido sem perder tempo, porque o tempo que você dedicaria para estudar um assunto, você estaria vendo outro, e quando você estaria ali perdendo tempo, cara, você já está lá na frente, entendeu? Já está lá na frente. Não entendeu, um abraço. Faz depois. Às vezes tu passa um ano e não consegue ver o edital.
Os meus alunos aqui levam entre 30 dias a 60 dias, e estourando assim, em casos quando o cara tem pouca carga horária e tem um edital grande, 80 dias para ver o edital. Tem gente que diz que não, mas eu faço isso diariamente, pessoal. Diariamente eu converso com as pessoas. A gente tem dezenas e dezenas de alunos aqui dentro fazendo isso. Hoje de manhã, o aluno estava com uma carga horária mais ou menos e tinha um edital gigante. Deu 60 e poucos dias, mais ou menos. Cara, é muito rápido. Tem gente que leva 8 meses. Tá, vamos lá. E outra vantagem é que a qualidade do material será muito melhor no futuro, se você utilizar o tempo agora para resolver questões. Às vezes tu tem ali 1 hora e meia para estudar o português. Em vez, cara, de tu tentar resolver questões para tentar absorver alguma coisa, cara, tu fica tentando criar um resumo de um material ruim, sabe? Uma coisa que não faz sentido. Às vezes você tem um material de direito constitucional que você poderia pegar aquela hora inteira, metralhar, massificar de questões, você está fazendo um resumo de algo que já está escrito na lei. Pô, não faz sentido, sabe? O tempo hoje vale muito mais a pena você dedicar para plantar uma sementinha lá para frente. Então, quando você tenta criar essa progressão ao mesmo tempo que cria os materiais, existe uma grande chance de você plantar uma semente que não vai dar nada lá na frente. Você vai jogar 2 horas fora, 3 horas às vezes para fazer um resumo e não vai colher nada lá na frente, tá? E as desvantagens é que talvez você fique um pouco ansioso, mas isso a gente corrige com método. Por quê? Porque você precisa ter mecanismos para controlar, você precisa ter formas de lidar com todas essas falhas que vão ocorrer durante o percurso. Então, ter um ciclo bem montado, ter a carga horária bem montada, ter uma análise feita, ter um norte a ser seguido, ter um mecanismo de controle para você saber tudo que você já fez, por onde você já passou. Beleza? Essa aqui seria uma ideia para vocês terem uma abordagem distinta. Não estou falando faça isso, mas quem entra aqui, eu digo faça isso e as pessoas têm resultado rápidos, ok? Então, com relação a essa situação, pessoal, alguém tem algum tipo de dúvida, fica à vontade, tá? Pode abrir o microfone aqui, quem está no Google Meet, e perguntem, porque todas as vezes que eu perguntei para as pessoas, elas estavam fazendo concomitantemente, ao mesmo tempo que estuda, e eu sempre falei, não faz isso, vai por aqui, vai por lá, zero edital para depois você bater onde estão os seus pontos negativos, ou enfim. A gente, cara, tem conversa aqui para 20, 30 horas de assunto dentro da área de membros tranquilamente. Tem muito assunto para ser tratado aqui. Então, eu quero saber de vocês. Manda no chat também, pessoal. O que vocês fazem hoje? Vocês estão fazendo o material de revisão ao mesmo tempo ou estão esperando zerar o edital?